A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez, né? Na melhor escola do mundo, Escola Bíblica Dominical, desta vez para trazer a lição Problemas Pastorais, né? Qual é a igreja que não tem problema, né? Onde tiver ser humano, nós sabemos que temos problemas. Mas nós estamos estudando todas essas aulas, né, sobre o livro de Hebreus, né? Então, a aula de hoje ela tem por título Problemas Pastorais, que está no texto bíblico do capítulo 9, do versículo 23 até o capítulo 10, verso 15. E o escritor de Hebreus, que a gente não sabe ao certo quem é o escritor de Hebreus, ele tinha uma preocupação, né? A preocupação dele, final de tudo, era o bem-estar espiritual dos leitores daquela carta, né? E quem são os hebreus? Descendentes de Abraão, descendentes da tribo de Judá. Então, é o povo de Israel, os crentes, vamos dizer assim, os cristãos daquela época, no ano 65 depois de Cristo, ou no ano 30, ou 32 anos, mais ou menos, depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, é nesse contexto aí que o escritor do livro de Hebreus escreve aos cristãos daquela época, que estavam sendo perseguidos, né? E ele tem três preocupações básicas, né? O objetivo dele era o bem-estar espiritual dos crentes, dos leitores daquela época, dos cristãos daquela época. E os três problemas que o autor tem, primeiro é a questão da ignorância cristã, né? A imaturidade cristã e a apostasia. Bom, o crente ignorante, a ignorância cristã, esse problema na igreja daquela época, né? É uma questão que vinha da preguiça dos irmãos, né? A preguiça faz com que a gente não tenha interesse de ler, de ouvir, de crescer no conhecimento da palavra. Então, a ignorância, ela parte da preguiça de investigar, de saber, de conhecer. E aí, a ignorância leva à negligência e leva à ineficiência, né? Então, os crentes que são crentes mais ignorantes na fé cristã, eles são tardios em ouvir. Às vezes podem ser até pronto para falar, mas a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 29, 19, diz o seguinte: todo homem esteja pronto para ouvir e tardio no falar. E ouvir, quando você escuta, você aprende. Quando você aprende, você cresce. E você sai da ignorância. Porque o conhecimento liberta, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o crente que tem ignorância cristã, ele pode ter até 20, 30, 40 anos, mas ele é um crente infrutífero, é um crente lerdo, é um bebê, né? Ou seja, é um adulto tomando mamadeira. E a gente, quando começa a carreira cristã, a fé cristã, a gente vai buscando crescer, né? Tomando aqueles alimentos, o mingau, né? Mais o leite, mas depois a gente vai experimentando alimentos mais sólidos. Então a igreja, os hebreus, os cristãos daquela época, tinham essa dificuldade. E por falta de interesse, por preguiça, eles não conheciam sequer o ABC da fé cristã, né? E com isso, eles eram, às vezes, antigos, participavam das coisas, mas, infelizmente, não cresciam, continuavam sendo crianças na fé. A segunda preocupação do autor de Hebreu era a questão da imaturidade, não é? Sem os princípios básicos, sem o ABC da fé cristã, eles conheciam, né, permaneciam na igreja, participavam de alguma coisa,
mas não desenvolvia, né, a questão da espiritualidade, né, a questão de entender o significado profundo do arrependimento, porque Jesus, está lá em Mateus 3, né, 2, Jesus, quando começou seu ministério, disse: arrependei-vos, porque é chegado ao reino do céu. Então, o ABC, os princípios básicos da fé cristã, está na fé em Cristo, em Deus, fé no Espírito Santo, né, a fé, está na questão do arrependimento, do batismo, da ressurreição, do juízo eterno, né, da esperança da volta de Cristo, do significado da morte de Cristo, né? Então, o crente imaturo, ele não tem esses saberes, apesar de participar da igreja, ser bom ali, ser bom acolá, mas não desenvolve essa questão da fé, essa questão dos princípios básicos da fé cristã. Um terceiro problema que o autor da carta de Hebreu, ele tinha essa também preocupação, era o problema da apostasia. Então, os pastores, os líderes daquela época tinham essa dificuldade. Por isso que o tema da lição que nós estamos passando aqui é problemas pastorais, né? Que é de lá, mas até hoje é válido. Então, o problema da apostasia. O que é apostasia? É a pessoa ter a fé e depois desistir dela, desacreditar, se afastar da fé, perder a fé. Isto é apostasia. Então, aqueles crentes, para que o autor do Hebreu escreveu, daquela época, muitos tinham essa dificuldade. Primeiro porque eles estavam tendo perseguição. Então, estão me perseguindo, vão me matar, sabe de uma coisa, eu vou deixar essa fé para lá. Esse era um problema, a gente não pode negar. Mas a gente sabe que quem verdadeiramente crê em Cristo recebe o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo não vai deixar assim. Então, se você cresce na fé, você vai permanecer, né? Vai perseverar. Então, eles vivenciavam a experiência salvífica através de Jesus, mas repudiavam a doutrina de Jesus, desprezavam os dons, né? Vivenciavam a luz, mas não brilhavam. Provavam dos dons, mas não exerciam os dons. Sentiram o agir do Espírito Santo, sentiram as bênçãos de Deus atingindo os irmãos, porque eles estavam ali entre os cristãos da época, vivenciando tudo, presenciando os milagres de Jesus, presenciaram. E aí eles estavam ali, sentindo o agir do Espírito Santo na igreja da época, mas não desenvolvia, não tinha intimidade com o Espírito Santo. Provavam da boa palavra, provavam da palavra do Evangelho, os poderes, né, do mundo vindouro, mas não tinha raízes no Evangelho. Aí, apesar de vivenciarem a luz, provarem o Espírito Santo, sentirem as bênçãos e o agir do Espírito na igreja, apesar de escutarem a boa palavra, eles caíram na fé, alguns, e essa era uma preocupação. Tinham uma fé temporária, né? A fé temporária, aquela fé que você tem, daqui a pouco perde. Isso é apostasia. Apesar dos milagres de Jesus, eles rejeitavam o Filho de Deus e por isso perderam as bênçãos de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo que acontecia naquela época e que acontece hoje, né? Dois irmãos tiveram a mesma criação na mesma família, participam da mesma igreja. Um se desenvolve, cresce na fé, dá frutos do Espírito, firme, né, inabalável. O outro, não. Então, isso são coisas que dependem de cada um, do buscar, né, do se permitir encher-se do Espírito Santo. Então, como eu venho dizendo, né, essas pessoas podem ter 10, 20, 30, 40 anos na igreja, mas é infrutífera. Participa ativamente numa coisa, mas nos princípios básicos da fé cristã, né, no plano de salvação, né, no entender o significado da morte de Cristo, são frágeis nesse sentido, não têm raízes na fé, né? Por isso que eles são imaturos, né?
Bom, a conclusão, eu gostaria de ler a conclusão que o autor colocou aqui, porque esse não é um assunto muito fácil, né? Mas a conclusão ele diz o seguinte: essa é uma lição difícil, mas não podemos fugir do seu desafio principal, a necessidade de sermos crentes, firmados no estudo constante da palavra de Deus. Então, crente que nunca foi a uma escola bíblica dominical, né? Crente que nunca procurou estudar a Bíblia. Então, essas pessoas são ignorantes na fé, são crianças na fé, são imaturos. E qualquer vento pode os afastar da fé, né? Então, aqui ele coloca o texto final, sabendo que aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todos as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Então, o que a gente precisa fazer agora para concluir a aula é contextualizar para os nossos dias. O problema pastorais, que é o título da lição, aqueles líderes dos hebreus daquela época, do povo de Deus, dos cristãos da época, que o autor de Hebreu via esses problemas, nós temos hoje nas igrejas, né? Então, muitos pastores que querem fazer a coisa corretamente, vê na sua igreja muitos crentes que são ainda bebê na fé. Adultos tomando mamadeira porque não conseguiram crescer na fé. Não conseguiram dar ouvidos, né? A palavra diz que a gente está pronto, tem que ser pronto para ouvir, que é para aprender, né? E aprender o conhecimento, e o conhecimento leva à maturidade cristã. Nós precisamos conhecer a fé que cremos, né? Nós precisamos ler a Bíblia, participar da escola bíblica. E hoje nós temos problemas não só pastorais, porque às vezes tem igreja que o problema é exatamente a questão pastoral, né? Que não é um guia bom, que não é um guia que trata bem as ovelhas. Já em outros casos, os problemas sim são pastorais, ou seja, as ovelhas não estão se encaixando no propósito que Deus colocou para a vida de cada um. O que temos que fazer? Confiar em Deus e orar. E pedir que todo aquele crente que vive ao nosso redor, sendo bebê na fé ainda, apesar de muitos anos na igreja, a gente deve buscá-lo, impulsioná-lo, motivá-lo e fazer com que ele cresça na fé, porque é isso que Jesus quer, que todo mundo cresça no conhecimento da palavra de Deus e chegue à plenitude de varão perfeito. Amém, irmãos? Então está aí a aula de hoje, que Deus assim nos abençoe, que Deus nos guarde. Agradecemos aos irmãos, não esqueça que a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo. E nos encontramos na próxima aula. Que Deus assim nos abençoe. Amém.